Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia, todas as quintas-feiras eu trago para vocês um convidado relevante e expressivo no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje é extremamente especial, a gente estava muito ansioso para recebê-lo, polêmico e sempre tem uma respostinha contra os criminosos na ponta da língua. Seja muito bem-vindo, Capitão Derrite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, peço desculpas pela demora, a gente está na tratativa aí faz tempo, né? Tentando vir aqui, parabéns pelo podcast, eu estou à disposição, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito prazeroso. Eu tô com uma aguinha de coco aqui, o que tem aí na sua caneca? Eu pedi o que você escolheu? Escolhi café, não tinha, veio água mesmo. Eu achei que era água de coco. Gente, isso aqui foi uma trollagem, né? É água natural. Acontece quando a gente tem um dia inteiro de gravações. Mas você gostou do acolhimento? Foi bem recebido? Foi bom. Excelente. Você veio de fora, você não mora aqui na capital. Como é que tá a campanha? Porque agora você é candidato, né, capitão? Candidato à reeleição. Na verdade, hoje eu moro em Brasília, mas fico entre Brasília, Sorocaba e São Paulo. Eu nasci e cresci em Sorocaba, morei em São Paulo do ano de 2008 até 2018 e agora estou em Brasília por conta do exercício desse primeiro mandato. E tem uma frase sua que até a gente comentou antes de começar a gravação, que você falou assim, eu não me lembro se eu falei sobre isso, se foi exatamente com essas palavras, que não te deixaram, né, impediram talvez o seu exercício de policial, então você foi para a política? Seria esse o melhor caminho hoje? Na verdade, a ida para a política nunca foi uma intenção, as coisas foram acontecendo, né? Mas, de fato, essa questão de não me deixaram ser policial, isso é uma política do PSDB, né? Que já é um grupo político que governa o estado de São Paulo. 28 anos, capitão. Quase 30 anos e todos os policiais que se envolveram em ocorrências de gravidade, ocorrências que resultou com troca de tiro e a morte de criminosos, eles têm o costume de afastar do serviço policial. Não aconteceu só comigo, foram vários policiais, centenas de policiais, bons policiais militares, que são retirados da atividade operacional, alguns são transferem o cara como punição mesmo, né? Por você ter cancelado um CPF assim, de um bandido? Mas como assim? Na minha opinião, então, deveria... Vocês podem andar com spray de pimenta, então? Pois é, o policial deveria ser homenageado, enaltecido. Ganhar uma medalha? Mas aqui o PSDB, de maneira muito covarde, vem fazendo isso há muitos anos. Isso aconteceu com vários policiais militares, de soldado, cabo, sargento, a oficiais. E quando me tiraram do serviço operacional, eu fui trabalhar na escola de formação de soldados, depois fui para o Corpo de Bombeiros. Pouca gente sabe, mas o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo pertence à Polícia Militar. É um órgão dentro da Polícia Militar. Eu falo isso porque é o único lugar do Brasil. O restante, o bombeiro é separado da PM. Ou o cara entra para ser bombeiro ou entra para ser policial militar. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo é diferente, é junto. O resto do Brasil é separado, aqui é junto. Então eu tive a oportunidade também de trabalhar 4 anos no Corpo de Bombeiros, foi uma fase muito boa. Mas a época que eu acabei ganhando uma certa notoriedade foi na época da rota, no policiamento. E o PSDB sempre fez isso. E quando eu já estava no Corpo de Bombeiros, aí surgiu a oportunidade, vieram os convites para ser candidato, isso em 2017. E aí eu analisei, já depois da Academia Militar do Barro Branco, fiz faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Sempre gostei de política e sempre apoiei o presidente Bolsonaro e gostava, desde a época que ele era deputado lá, enfim. E um cara polêmico, mas que falava que eu me sentia representado. Uhum. Principalmente nessa pauta da segurança pública. Quantas vezes ele nas comissões de direitos humanos, na própria Comissão de Segurança Pública, ele falou em audiências públicas lá, enfrentando os pseudo-especialistas em segurança pública, falando, olha, vocês não estão nem aí para a vida do policial. Quando o policial morre, nenhuma entidade que se diz defensora dos direitos humanos aparece. A vida do policial para vocês não vale uma titica. Eu lembro dessa frase dele. E eu me sentia representado quando ele falava isso, porque eram pouquíssimos os parlamentares que, primeiro, conheciam de fato a realidade que o policial vive e, segundo, defendiam, levavam essa bandeira lá para o Congresso. Então eu já conhecia ele, veio o convite em 2017, eu analisei, e aí saí candidato, uma campanha com pouquíssimos recursos, sem experiência de campanha, que eu vi que eu cometi muitas falhas lá atrás, mas com a força das redes sociais da época
e o apoio também de boa parte da população que admirava o nosso trabalho, por causa da rota, do policiamento, do bombeiro. E os irmãos de farda, muitos me confiaram, né, esse voto de confiança. A gente conseguiu fazer uma campanha humilde, mas que foi traduzida com um resultado, na minha opinião, expressivo. De 70 vagas, eu fui o 30º mais bem votado, com quase 120 mil votos na primeira. Entendi. E eu fico impressionada exatamente com essa declaração que você deu. A gente desconhece dessa realidade dos policiais. Até o Paulo Chuchu estava aqui com a gente também esses dias, ele falou do salário, ele abriu o salário do policial. E aí a gente dá aquela coçadinha e pensa, meu Deus, é legado, né? Porque eu acho assim, deveria ser uma das profissões mais bem pagas, porque é exatamente aquilo, o policial sai de casa, quase que se despede da família, não sabe se vai voltar. Eu acho que é uma das profissões que a gente, de fato, né? Eu, como jornalista, eu venho aqui e apresento, eu espero chegar na minha casa, ver o meu filho, mas e vocês, que entram nessa rota de colisão com os bandidos, que a gente entende que o policial se posiciona de qual maneira? Pelo menos deveria ser, né? Ou eu ou ele. E aí, se ocorre este evento fatal contra o criminoso, o policial ele tem que arcar com as custas do advogado para a defesa. O Estado aqui de São Paulo, vou falar por São Paulo, ele é tão incompetente, mas a gente sabe que isso é no Brasil, na verdade, mas assim, ele é tão incompetente que ele ainda não consegue amparar os nossos policiais com essa ajuda jurídica. Eu acho até que desestimula a pessoa exercer o seu trabalho, porque você não pensa talvez 2 vezes antes de apertar o gatilho, o cara tá no alvo e você fala, se acontecer, eu tenho que tirar do meu bolso. Desculpa, assim, respeitosamente, mas não é nem de longe uma porcentagem do que de fato os policiais merecem. É um salário baixo que muitas vezes você precisa usar para se defender. Na verdade, ele não tem para usar, né? Você está falando com uma pessoa que já fez empréstimo no Banco do Brasil para pagar advogado. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você? Aconteceu. Então não tô falando besteira? Não, pelo contrário. Eu não sei se aconteceu com... Você mencionou do Chuchu, né? Que é um amigo meu. Quero mandar um abraço pro Paulo Chuchu. Mas comigo aconteceu. E o custo de um advogado é bem alto, assim, para o policial pagar. Então é comum, hoje em dia, policiais, quando se envolvem em ocorrências, a gente recebe no grupo de WhatsApp, vaquinha para ajudar o sargento fulano, tá soldado. Brincando. É normal, infelizmente. Mas sabe o que eu acho legal? Que o Tarcísio de Freitas, né, nosso candidato a governador aqui em São Paulo, colocou lá como uma das pautas do plano de governo na área da segurança pública. Aliás, eu tenho um orgulho muito grande de ter recebido o convite dele, ter ajudado a escrever e elaborar o plano de segurança pública do plano de governo do Tarcísio aqui para São Paulo. Participei da elaboração, um dos responsáveis por ele. E o Tarcísio colocou lá, retaguarda jurídica, segurança jurídica para o policial. Mas é o mínimo, capitão. Só que aí sabe o que aconteceu? O atual governador... Eu falei, Tarcísio, você tá tão bom, cara, que você já tá pautando o atual governador. Correu lá dar uma declaração dizendo que a defensoria agora vai arcar. Mas você pega, com todo respeito, pode haver exceção, mas a postura dos defensores públicos é totalmente pró-crime. Aí eu, como policial, eu não queria um defensor público não me defendendo. Eu prefiro pagar. Exatamente. O modelo que a gente espera... Não tem credibilidade, né? Vamos falar português claro. E o modelo que a gente espera é o modelo que o policial possa escolher algum advogado credenciado pela OAB e tal, que tem um histórico de pró-vítima, pró-policial e não pró-bandido, como a gente vê aí de muitos órgãos. É que ele tenha condições de escolher quem ele quiser. Claro, sim. Na sua confiança. E o Estado venha, nem que haja um teto máximo, algo nesse sentido, mas que ele tenha a liberdade de escolher, se sentir bem representado no momento de defesa, até porque a gente está falando, inclusive, de caso do tribunal do júri, o cara pode sair lá preso, enfim. Mas essa é a realidade, é um dos pontos de desvalorização que ocorrem há quase 30 anos por parte da política e o descaso do PSDB com a segurança pública. O teu primeiro mandato foi dentro de uma filiação partidária no Progressista. Sim, eu fui eleito pelo Progressistas, o Partido E aí Progressista. agora você falou, pelo amor de Deus, gente, não dá mais pra ficar. Olha, o Progressista... Que atitude... Não dá. Na política você tem que ter coerência e tem que ter lado. Quem fica em cima do muro, pra mim, não dá. Aí você trocou de partido, ponto, vou trocar. Claro, não faz mais sentido pra mim. Primeiro porque o partido do presidente Bolsonaro eu fui convidado, me abriram as portas lá no PL, o Partido Liberal. Recebi convite do Republicanos, que é o partido do Tarcísio também.
Ocorre que Progressistas, nível nacional, tá lá fechado com o presidente Bolsonaro, tem o ministro-chefe da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, a Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul, está sendo candidata ao Senado pelo Progressistas também. Não é um partido ruim, eu tenho grandes amigos lá. É um partido forte em Brasília. Sim. Você tem o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, é do Progressistas. Inclusive, já tive vários embates com o Arthur no plenário, porque ele era líder do partido, queria que eu votasse junto com a orientação do partido. E eu sempre votando junto com o presidente Bolsonaro, muitas vezes contrariando a orientação do partido. Que isso é uma lenda também que falam. O deputado tem que votar junto. É lenda. O cara que tem postura e não tem rabo preso, ele vota de acordo com a convicção dele. Naquilo que ele achar que é devido. Exatamente. Mas aí você decidiu trocar. Porque o Progressistas aqui em São Paulo vai apoiar o PSDB. Aí pra mim não dá. Não, apoiar Rodrigo Garcia, tô fora. Nós temos a oportunidade nas mãos aqui de ter o melhor candidato da história que São Paulo já teve. Eu acho que tem que quebrar essa hegemonia. A gente já conseguiu com o Bolsonaro. Sim, e o Tarcísio vem muito forte. Apesar da dubiedade das pesquisas, ele está bem, até nesses institutos de pesquisa que não são tão confiáveis, mas eu ando com o Tarcísio. Então, isso que eu ia falar. Eu tive no lançamento As manifestações públicas, a Sim. popularidade dele é muito alta, e a gente está falando do estado de São Paulo, o estado mais pujante que tem no Brasil, é a locomotiva, a gente sabe que o terceiro setor funciona muito bem aqui, né, que são os serviços. A gente quer que o estado retome a posição no Brasil. A gente não quer sobrepor nada, nem nada disso, mas a gente sabe da importância do estado de São Paulo. E se bem administrado, por que não? A gente vai perder essa oportunidade. E o Tarcísio já Desculpa, mas o Dória ele já demonstrou incapacidade, interesses pessoais para governar. Rodrigo Garcia é o poste dele. Então, assim, é uma imbecilidade votar no Rodrigo Garcia. Sem dúvida. E o Tarcísio já demonstrou durante o exercício como Ninguém ministro gostou da de ficar em casa perdendo receita, enfim, vivendo essa pandemia que a gente viu aí, inúmeras situações que não condizia com a realidade, inclusive de outros países abrindo tudo, o Brasil aí nessas amarras, que a gente sabe que tem essa agenda, essa cartilha da esquerda. Então, assim, não faz sentido alguém que tranca um estado e vai tomar sol, sabe? Em outro país, vai pegar um voo. E não adianta, gente. O Rodrigo Garcia, ele compactuou com tudo isso. Ele assinou decretos para fechar, para de fato implantar o lockdown durante os tempos que nós tivemos. Para que votar de novo? E agora, a gente tem um governador e precisa sim de deputados alinhados. Este é o seu segundo mandato, é sua tentativa de reeleição. Teu primeiro mandato foi bom. Você conseguiu bons resultados, não foi? Na minha avaliação, tudo que eu programei no início do mandato, eu consegui chegar ao final do exercício do mandato, nessa época de campanha, com os objetivos atingidos. Eu posso falar alguns aqui para você. Aprovar projetos importantes. Então eu sou coautor do Marco Legal das Startups. Tive um projeto apensado que foi aprovado, teste do pezinho ampliado. Você tem o crime do artigo 122, induzimento, auxílio e instigação do suicídio. Meu projeto foi apensado, foi aprovado. Então eu tenho o projeto de lei complementar 150, que se transformou na lei complementar 191. Eu consegui retomar a contagem de tempo de serviço dos policiais militares, bombeiros, policiais civis, guardas municipais, ou seja, profissionais da segurança pública e da saúde que tinham perdido os 19 meses durante a pandemia, consegui recuperar. E agora, por fim, a minha maior bandeira, a maior luta, que era acabar com as saídas temporárias, teve uma repercussão grandiosa. Eu fui o relator desse projeto, porque eu tinha um projeto, 4086, que previa acabar com as saídas. Só que tinha um projeto da senadora Ana Amélia, que já foi aprovado no Senado, já tinha sido aprovado, e estava esperando ser pautado na Câmara. Para eu ser o relator, eu tinha que arquivar o meu projeto. Eu fiz isso, combinei com o Arthur Lira isso, ele me garantiu a relatoria, passou para mim. E aí eu fiz todo um trabalho dentro lá da Câmara. Fui relator na CCJ, Comissão de Segurança e no plenário. Tudo de uma vez só no plenário, né? E aí muita gente vinha, não, Derrite, deixa uma saída só, porque senão a esquerda não vai votar. Eu falava, vocês estão malucos, os caras vão votar contra de qualquer jeito. A esquerda passa a mão na cabeça de bandido. Então, se for para colocar no papel, para traduzir em lei algo que eu não acredito, eu não vou fazer isso. Eu prefiro perder no voto, mas colocando no projeto algo que realmente acredito, que eu tenho certeza que a população apoia, do que algo meia boca. Então eu alterei, apresentei um relatório substitutivo, acabando com a saída temporária, e nós vencemos por 311 votos favoráveis contra 98 daqueles que querem passar a mão na cabeça de vagabundo.
E eu lembro para vocês, eu até falei no plenário da Câmara no dia da votação, falei, olha, quem votar contra esse projeto vai votar a favor do Lázaro Barbosa, aquele criminoso que ficou foragido. Meu Deus. Porque pouca gente lembra, mas o Lázaro matou 4 pessoas de uma mesma família. Foi a primeira família que ele fez as vítimas. A segunda matou 2 pessoas. A terceira ele estuprou uma mulher, deu facada nela. E esse criminoso tinha sido beneficiado pela saída temporária em 2018. Então quem votar contra estava votando a favor de que outros Lázaros Barbosas aparecessem ou fossem beneficiados. A gente conseguiu essa vitória, foi uma vitória grandiosa. Fui mencionado na live do presidente Bolsonaro, eu tive com ele me parabenizou, enfim. Eu acho que é uma boa entrega. Analisando todo o mandato, fora as questões que são inerentes ao exercício do mandato, como ajudar o Hospital do Câncer Infantil aqui em São Paulo, Gráquia, Santa Casa, enfim, centenas de entidades que a gente pode ajudar, na minha região lá em Sorocaba, aqui na capital, em várias cidades do interior. Então, estou muito satisfeito, feliz pelo exercício aí do primeiro mandato, mas claro que a gente quer continuar nessa luta porque muita coisa ainda pode e deve ser feita, principalmente na área que eu sou especialista, que é a segurança pública. É uma boa avaliação. A gente consegue mensurar através de resultados. E a gente está falando de vários resultados aqui. E sim, eu defendo, neste sentido de dar continuidade, manter a constância de um bom trabalho, daqueles que fizeram um bom trabalho. Claro que existem outros desafios. Redução da maioridade penal? Visita íntima? Sim. Audiência de custódia? Sim. Meu Deus, audiência de custódia é uma palhaçada. Aquilo ali é um circo. Eu não entendo, não sou especialista no assunto em segurança pública, mas como cidadã brasileira, eu tenho vergonha da justiça no Brasil. Eu tenho vergonha. A audiência de custódia libera, em média, 50% dos presos pela polícia. Eles são liberados na audiência de custódia. Os dados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do ano de 2020, eles liberaram 78% dos presos. Fora, mas é a mesma coisa você chegar ao policial e falar assim, policial, você prende 10 caras, de cada 10 você prende 8 eu libero. É um absurdo. Fora o policial que sai de lá respondendo algum procedimento disciplinar, porque o coitadinho, o anjinho vítima da sociedade fala, olha, o policial me bateu. Sim. Aí o policial responde, o cara é liberado, é uma inversão de valores monstruosa e alimenta um desprestígio para a atividade policial, né? Então, audiência de custódia, visita íntima, auxílio reclusão, são todos eu tenho projetos para acabar com cada um desses benefícios, mas o cerne da coisa, né, o entendimento geral, é que criminoso não pode ter benefício. E a gente tem que encarar o crime como uma atividade econômica. Gary Stanley Becker, um economista norte-americano, escreveu a Teoria Econômica do Crime em 1968 e recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1992. Nessa obra ele falou o seguinte, olha, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, e os países onde a criminalidade é muito alta é porque existe muito benefício para o criminoso, ou seja, o custo do crime é muito baixo. País onde o custo do crime é alto, a criminalidade é baixa. E no Brasil, quando você pega os indicadores aqui de São Paulo, de cada 100 crimes de roubo, dados do Ministério Público, tá? Só 1,98% chegam na fase de pena. Vamos arredondar para cima. De cada 100 crimes, 2, o cara chega na fase de pena. Porque primeiro ele tem audiência de custódia. A boa parte, em média 50%, já não cumpre pena. Aí depois, no sistema prisional, o cara tem uma série de benefícios. Saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão, progressão de regime, que é um dos grandes absurdos. Progressão de regime é aquele período que ele cumpre a pena. Ele foi condenado a 12 anos, ele cumpre 2, 3. Nós tivemos o caso da Elise Matsunaga, que matou, esquartejou o marido, foi condenada a 19, reduziu para 16 anos. E virou documentário, Não, prestigiado. E cumpriu só 9 anos. Pois é, e virou documentário, em que a esquerda exalta, ela agiu corretamente. Eu falo, Jesus, quando que essas pessoas vão tomar uma atitude coerente? Não tem. Não, tem deputado lá em Brasília que defende o uso controlado do crack. O cara é candidato a governador lá no Rio de Janeiro, pô. O Marcelo Freixo falou isso daí, pô. Ele falou, mas tinha que ser, né? Ele falou, não, defendo o uso controlado do crack. Mas então, as pautas da esquerda, liberação de drogas, desmilitarização das polícias, fim da polícia militar, ideologia de gênero. Descriminalização, que a gente está vendo que está acontecendo em Los Angeles, os pequenos furtos. Em grande escala. De até $950, ele não pode prender. Não pode prender. Quer dizer, você entra em uma loja de óculos, se custar $800, você pode pegar e sair da loja e pronto, acabou. Tem uma deputada também do Rio de Janeiro que quis
descriminalizar o furto. Exatamente. A esquerda tenta também aqui no Brasil trazer isso. Você imagina o caos que a gente viveria se, sei lá, a partir de até R$500 não é crime? O que você faz? Como é que você tem uma lojinha, um supermercado? Como é que você faz? Qualquer pessoa pode... E você não pode abordar. Você não pode tocar na pessoa. Percebam que eles querem implantar o caos, né? E os países que deram certo em termos de segurança pública e têm bons resultados, o maior exemplo acho que é o de Nova York, na época do Rudolph Giuliani. Ele aplicou a política de tolerância zero com base em uma teoria, que é a teoria das janelas quebradas, onde, resumidamente, né, se prevê o seguinte: vamos punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Perfeito. E a gente foi na contramão aqui. Começou na década de 80, após o regime militar, com a Lei de Execuções Penais. Foi na Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, que está prevendo lá a progressão de regime, cumpriu 1/6, 1/5 da pena, já progride para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Olha, só no estado de São Paulo, inclusive gerou polêmica, né? Quando o Tarcísio se posicionou contra as câmeras nas fardas dos policiais. Eu ia comentar sobre isso com você. Ia falar sobre e qual isso? Que é o teu posicionamento em relação a isso, O meu posicionamento, eu sou contra a maneira como ela foi aplicada. Sim. O que acontece, a questão não é a transparência é o de menos, mas está sendo usada contra o policial, está sendo um fator inibidor do policial, ficar 12 horas ininterruptas. Nós estamos aqui gravando um podcast. Da hora que eu cheguei até a hora do play ali da gravação, nós tivemos vários momentos aqui, em off, que a gente pôde conversar ou não. E a vida do policial também é assim. Sim. O policial com uma câmera 12 horas sendo gravada e o pior, na prática, está sendo usado contra ele. Mas até se ele quiser atender uma ligação íntima... Não. Tá sendo gravado. Tudo? Vai ter uma briga com o marido, com a esposa, tá ouvindo todo o babado ali. Isso, e outra coisa... Mas e a privacidade? E além tem privacidade? Além da privacidade, a gente vive num estado de guerra e quer ser limpinho. Olha, o policial tem que cumprir. Aí vem o cara... Sabe o que tá acontecendo com o crime? O crime organizado pega um adolescente infrator, como a legislação gosta que chama vagabundo, que não tem 18 anos de idade, com um pino de cocaína, vai para frente da viatura de rota ou de BAEP com 4 policiais altamente preparados, treinados, equipados, e fala: perdi, senhor, perdi, olha aqui a minha droga. O que o policial tem que fazer? Levar para o distrito policial, para apresentar a ocorrência de porte de entorpecente. Fica lá 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas, ou seja, tira de circulação 4 policiais militares preparados para atuar numa ocorrência de roubo a banco, de sequestro, de tráfico de drogas. Enquanto isso, lá na comunidade, usam esse garoto como isca e aí vendendo droga. E é o que está acontecendo. Meu Deus. A produtividade caiu absurdamente depois do uso das câmeras. Então, não sou completamente contra as câmeras. Um modelo que foi utilizado aqui é que eu achei que foi equivocado. Tem que sim utilizar para proteger o policial, mas não está acontecendo, está punindo o policial e está inibindo a atividade policial. Em contrapartida, nós temos no estado de São Paulo alguns condenados cumprindo pena em regime aberto. Aí você fala assim, peraí, se é pena, regime aberto. Existe essa aberração por causa da progressão de regime. Começa no regime fechado, progride para o semiaberto, onde ele sai para trabalhar e volta para dormir, e deveria trabalhar pelo menos, né? E volta para dormir no presídio. E tem um aberto que ele fica fora do sistema prisional. A cada 3 meses ele aparece lá no fórum e fala: tô vivo, e assina um documento lá. Esses presos do regime aberto são poucos no estado de São Paulo, tá, Arene? São só 350 mil. É isso aí. Nós temos 350 mil condenados no regime aberto nas ruas, transitando livremente. O que o Estado faz para monitorar, para saber onde eles estão? Então, mas como assim 350 mil? São 350 mil... Bandido nas ruas? Sim, condenados. Estão cumprindo pena... Dentro da legalidade. Cumprindo pena no regime aberto. Aí o Estado, ao invés de monitorar esse cara, com uma tornozeleira que custa R$298... Seria uma boa sinalização, para a gente saber quem está ao nosso lado. Para saber onde que está. Sim. Colocar um sistema de georreferenciamento onde o cara está, fazer com que ele cumpra o que está na lei de execuções penais. A partir das 8 horas da noite não pode estar mais na rua, tem que estar dentro de casa. Não, o Estado prefere colocar uma câmera no peito do policial, pagando R$700, ao invés de monitorar um condenado, que são 350 mil nas ruas. Então inibe-se o policial com uma câmera que custa 3 vezes mais, ao invés de monitorar um condenado, um cara que cometeu um crime, que está nas ruas, detalhe, cometendo crime, a maioria. E eu te provo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo
realizou um estudo científico com capitães que estão fazendo mestrado profissional, o CEAL. Pegou o dia 8 de abril de 2021 e analisou as quase 200 prisões em flagrante delito em todo o estado. E chegou-se ao número de 47% dos presos naquele dia deveriam estar sob a tutela do Estado. Ou são procurados ou condenados. Esse cara que deveria ir estar com uma tornozeleira, ou estava no semiaberto, ou estava na saidinha, ou era condenado. Eles acharam um número muito grande, falaram, não é possível, quase 50%, fizeram uma contraprova. Pegou o dia 5 de agosto de 2021. Chegaram ao número, quase 200 prisões em flagrante também, 50% dos presos pela Polícia Militar. Ou seja, é um retrabalho da Polícia Militar, porque não há uma rigidez no cumprimento, na fiscalização daqueles que cometem crimes. Então, o Estado precisa dar uma resposta. Porque a reincidência, o número de reentrada no sistema prisional em São Paulo, beira 68%. O Estado tem que agir. A lei tem que ser severa, tem que ser dura. O crime não pode compensar. E, infelizmente, por conta da nossa legislação, para o criminoso que não tem caráter, o crime tem compensado. Eu tenho alguns dados aqui, até para você tomar uma aguinha aí, muitas informações importantes para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. A gente teve uma diminuição histórica, né, nos índices de homicídios no Brasil. A gente pode dizer que uma média de 130 mortes por dia é quase que... É uma guerra civil. A gente vive numa guerra. Sim, os números são maiores do que guerras. São maiores do que guerras. Então, quer dizer, a gente tem, além de uma insegurança pública, vivemos em um momento de insegurança jurídica e temos aí um ano importante de eleição que a gente precisa, sim, desse realinhamento com os nossos valores, enfim, com os nossos princípios. Agora, a gente atribui essa diminuição por conta dessas possibilidades que a gente sabe que cresceu, sim, o número de abertura de clubes de tiro. As mulheres estão se armando contra os seus parceiros, enfim, maridos, relações que de alguma maneira acaba, né? A gente sabe o que acontece hoje no Brasil com a medida protetiva, né? Não vale para nada. Ela é um papel, ela não significa nada. Então, a mulher ela acaba encontrando um caminho de se defender através da legítima defesa. Temos também, né, essas situações, né, do próprio agro, que hoje também está se armando nas suas propriedades, para você ter essa segurança. Estarem assegurados dessas invasões, que a gente viu que também diminuiu, né, neste governo do presidente Jair Bolsonaro. Podemos atribuir que ter o presidente Jair Bolsonaro, de alguma maneira, ou em todos os cenários, é positivo para o brasileiro? A gente, com ele, mais 4 anos, a gente vai se sentir cada vez mais seguro? Sim, sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que é o seguinte, essa queda histórica de quase 20% do número de homicídios, nós saímos de um patamar de mais de 60 mil mortes ano para 41 mil, que é um número alto ainda, óbvio, mas as pessoas querem transferir a responsabilidade para o presidente Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro e continua o crime. Óbvio, porque a reforma do sistema de justiça criminal, que é o que eu defendo, reforma da segurança pública, mas o nome técnico é reforma do sistema de justiça criminal, passa preponderantemente pelo Congresso Nacional, pela legislação. Cortar essa infinidade de benefícios que a gente já mencionou aqui, que os criminosos têm no Brasil, alinhamento do Ministério Público e Poder Judiciário e o fechamento do sistema prisional. O Gary Becker, quando escreveu a Lateral Econômica do Crime, ele fala que o sistema prisional tem que inabilitar e neutralizar o criminoso que está cumprindo pena da atividade delituosa que ele exercia. E no Brasil, como funciona? O cara continua sendo líder de facção criminosa ou então vai lá para fazer o MBA do crime. Ele chega lá, um ladrãozinho, pé de chinelo, aprende a estourar caixa eletrônico, rouba banco, que ele fica fazendo network lá. Então, o modelo de sistema prisional americano, pode ver que no máximo é um prisioneiro com outro detento na cela, não é aquela do jeito que é hoje. Então, tudo isso tem que mudar dentro dessa grande reforma do sistema de justiça criminal. O que o presidente Bolsonaro fez? Cara, o bandido, quando o Bolsonaro foi eleito, o cara ficou acuado. Porque ele falou, pô, agora tem mais papo cabuloso. Foi o único... Exatamente, não existe Acabou o papo cabuloso. Acabou o papo cabuloso. O único presidente que sempre foi pró-policial, pró-vítima e não pró-bandido. É só pegar os outros, pô. Olha aí o que o ex-condenado tá falando. Eu não aguento mais ver um policial prender um menino de 15 anos só porque roubou um celular. E os dados... Olha, desculpa. Não, isso é uma... Vocês tiram e colocam no mudo, mas o Lula é um velho.
É um velho que já podia estar em casa, entendeu? Parando de encher o saco. Pois é. Ele tem um capiroto, sabe, no pescoço. Eu não aceito, assim, meus 2 neurônios não aceitam este homem estar concorrendo à presidência de um país que tem uma dimensão continental. Derrite não entra na minha cabeça. Que velho infernento. Que encosto que esse homem é. Pois é, e assim, defendendo criminosos. E só Distrito Federal. A declaração dele foi bem próxima àquele caso do cara que estava vestido, não sei, de iFood, sei lá que rolo que foi. Meu, que absurdo! E ele me solta uma declaração dessa. É um imbecil, né? Tem quem defende, não entra na minha cabeça, não entra. Pois é, e os dados do Distrito Federal, 80% das mortes dos latrocínios são ocasionados por conta do celular. A gente pode perder a vida por conta de um telefone. Sim. Esse caso que você falou foi do garoto da vítima, Renan Loureiro. Veja só como... Aquilo me impactou de uma maneira... Não demais, e era um celular também, ele foi defender a namorada, o criminoso. E o criminoso que matou o Renan Loureiro, veja só como a polícia, de forma geral, enxuga gelo, e como o crime no Brasil, o custo é muito baixo e favorece a reincidência. Sabe quantas vezes aquele criminoso já foi preso pela polícia? Ai, quantas? 10. Ah, mentira. Tô te falando, pô. Com 12 anos de idade, ele foi preso roubo de carro armado. 12 anos. Se fosse um país sério... A esquerda defende a descriminalização. Começa com uma balinha, uma carteira, um celular, o cara já tá armado, depois tá com um fuzil. Sim. Entendeu? E essa questão aí do que a gente começou falando do Bolsonaro, dos índices criminais, o presidente fez o papel dele. O que ele pôde fazer em termos de flexibilização de posse e porte de arma de fogo, que tem sim uma relação indireta. Não se trata de política de segurança pública. Você permitir que o cidadão idôneo tenha posse e porte de arma de fogo. Uhum. É um direito individual que, para mim, deveria ser direito fundamental, previsto em cláusula pétrea de autodefesa. Uhum. Olha, eu, Estado, estou concedendo a você o direito de se defender. Ok? Beleza. Política de segurança pública é você atingir nessa reforma do sistema de justiça criminal. Porque, pare para pensar, você está na sua casa com seu filho, você é um filho, né? Palmeirense também, né? Claro, de 8 anos. Toca aqui. Nós, né? Palmeiras, Tamo inclusive, junto, jogou e venceu aqui. Foi 1-1. Mas continua líder, tá bom. Você tá na sua casa, entra um criminoso na sua casa. O cara vai te roubar, vai roubar lá alguma coisa. Esse lapso temporal é a sua vizinha viu e liga 190. O lapso temporal, a polícia não é onipresente, onisciente e onipotente. Esse lapso temporal, da ligação 190 até a chegada da primeira viatura, que dura aí seus 2, 3, 5 minutos, esse é o direito individual, que para mim deveria ser direito fundamental, de autodefesa. E você pegar a sua arma de fogo e falar, ó, ficar posicionada ali e se defender. Defender você mesma e seu filho. Isso daí não é política de segurança pública, mas é a base. E tem reflexo direto nos indicadores criminais. Porque o maior número de concessões de posse de arma de fogo, registro de CAC, foi agora no governo Bolsonaro, histórico, superando os últimos 15, 20 anos, e foi a maior queda histórica de homicídios. Então, há uma relação direta. Quando que a gente vai conseguir baixar de 41 mil, que foi o menor índice dos últimos 20 anos, para um índice aceitável, que é abaixo dos 10 mil do padrão OCDE? Quando nós aplicarmos a política, a reforma do sistema de justiça criminal, punindo severamente, adequadamente. Quando o criminoso for condenado a 12 anos, ficar 12 anos preso. Se nós tivéssemos a possibilidade de obrigá-lo a trabalhar primeiro para se autossustentar e depois para ressarcir eventualmente uma vítima, ou até mesmo para o pessoal não falar assim, pô, o capitão Derrite é radical. Não, o cara quando está trabalhando lá, condenado a 10 anos, ficou os 10 anos trabalhando, quando ele sai da cadeia, ele exerceu uma profissão, ele tem pelo menos uma condição racional de falar assim, pô, já fiquei 10 anos lá, deixa eu me inserir no mercado de trabalho que eu não quero ficar mais 10, 15. Mas aqui não. O cara rouba, estupra, mata. Quando ela dá 20, fica 2 anos, já está de volta. Sai na saidinha temporária, não volta mais. Enfim. Mas o presidente Bolsonaro, sem dúvida alguma, foi o maior avanço por conta do que ele pôde fazer. Ele fez o que ele pôde, via decreto. Quem tem a maior responsabilidade somos nós, o Congresso Nacional. Vamos concordar que a frase do presidente Jair Bolsonaro, povo armado jamais será escravizado. E um bandido que sabe que na sua casa tem arma, minha querida, meu querido, ele vai pensar 2 vezes antes de entrar na sua casa. Por isso que eu sou armamentista. Ponto. Sim. E sabe que eu estava numa entrevista uma vez, de um programa de um grande amigo meu,
que é o jornalista Lacombe. E lá tinha uma jornalista também, todo mundo sabe quem é. E uma vez ela me perguntou, falando assim, olha, a questão do armamento, mas você é a favor e tal, mas você acha que liberar tudo vai ter um resultado? Eu falei assim, vamos supor que nós dois somos criminosos. Você tem aqui a cidade de Osasco e a cidade de Carapicuíba. Em Osasco, o porte e posse de arma de fogo é liberado. Em Carapicuíba é proibido. Qual é a cidade que você vai assaltar? Mas respondendo assim é muito óbvio, mas é óbvio mesmo. É óbvio. Então, a questão de flexibilidade, quanto mais flexibilidade tiver no posse e porte de arma de fogo, você vai indiretamente ter resultados nos indicadores criminais da segurança pública, porque você gera dúvida no criminoso. Pô, será que tá armado ou não? Então, o benefício da dúvida não é mais o bandido. E no Brasil, de 2003, do referendo em 2005, quando a população decidiu, com quase 65% de votos, que deveria continuar o comércio de armas e munições, mas aí veio a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. O que aconteceu? O benefício da dúvida não existia na cabeça do bandido, porque tinha certeza que não tinha arma, que ninguém estava armado, exatamente. Exatamente. Capitão Derrite, a gente vai ter que encerrar, já deu o nosso tempo, mas eu agradeço muito por você ter conseguido este tempinho de estar aqui com a gente, você está aqui com a sua comitiva, enfim, com seus assessores. Inclusive, eu quero indicar aqui para vocês também as redes sociais do Capitão Derrite. Está candidato a deputado pelo PL Federal. Federal de novo. Federal de novo, vai tentar reeleição. Eu desejo que você vença, porque a gente tem muitas vagas. Eu quero agradecer a população, porque eu recebi tanto apoio durante esses 3 anos e meio, nessa luta minha para acabar com saída temporária de preso. Então, para você que está nos assistindo agora, que vibrou no dia da aprovação na Câmara dos Deputados, fica aqui meu agradecimento. O espírito é esse, a gente não pode desistir. Temos muito que fazer ainda. Tem audiência de custódia, visita íntima, muita coisa para tirar de benefício do criminoso e proteger a vítima, o cidadão idôneo. Então, obrigado pelo apoio, obrigado, Arine. Desculpa a demora em vir aqui no podcast. Imagina. Sempre que vocês convidarem, eu voltarei. Muito obrigado. Com certeza. Então, siga o Capitão Derrite nas redes sociais. Se você achou que tudo que ele falou faz sentido, para mim faz muito sentido. Você tem aqui uma opção de candidato a deputado federal no estado de São Paulo. E, claro, neste momento, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para você receber todas as semanas a indicação que você vai ter aí na sua casa, mais informação, mais conhecimento e também mais sinalizações de quem de fato tem feito a diferença na política brasileira. Vai ativar o sininho e vai receber uma notificação no seu e-mail que a gente tem um convidado novo todas as quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. E na próxima semana eu volto às 20 horas por aqui. Fica com Deus, um beijo, boa semana. Tchau, obrigada. Obrigado.